Olá, boa tarde para quem está com a gente aí agora. Amanhã nossa reprise é às 8h30 da manhã, então bom dia para você que vai assistir amanhã. E na sexta-feira às 20 horas também você pode assistir esse programa. Para quem não conseguir, depois está lá no nosso canal, se quiser passar para outras pessoas também, canal Sinergia Treinamentos. E hoje eu estou com um pessoal aqui, um time bem diferenciado. Professor Peniel Pacheco, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, prazer estar mais uma vez com vocês. Realmente, né? Já fez um ano, né? Incrível. Eu não estou bem ligado no tempo, mas já faz um bom tempo, né? E hoje a gente está com um músico aqui super especial, que eu já tinha vontade de convidar há muito tempo, Alberto Salgado, tudo bom? Prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu quero ficar mais amiguinha do Alberto, que o Alberto conhece, sabe lá, todas as pessoas que eu venero desde criança. Muito bem relacionado. Muito né? bem relacionado. Então eu tenho que ficar mais amiga. Você tem que vir mais vezes, Alberto. Sim, eu virei, com certeza. Nem um pouco de interesse. Caçari, boa tarde, Boa tudo tarde. bem? Boa tarde a todos. Estava Prazer. aqui sonhando aqui com vocês passando o som, muito legal. Legal. Prazer estar aqui também. O convite do Salgado que me trouxe, a gente tem uma parceria já aí antiga. Lindo demais o som de vocês. Laíma Maia, boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Assim, toda tarde é tão deliciosa, né? O barulhinho da água aqui no fundo. De vez em quando tem uns passarinhos que passam por aqui. E um tema para variar, sempre muito bom, né? Pois é, Laíma, mas eu tô com uma dúvida. Ixi. A tarde tá linda, tem uma aguinha ali correndo atrás que traz uma paz. Mas e quando a gente está vivendo aflições, como é que a gente faz? Nossa. Mesmo estando num cenário como esse, mesmo estando com pessoas especiais como essa, como é que a gente faz? A gente sabe o que eu estava pensando? Assim, a gente conversa muito. E, cara, a vida é tipo ciclos. Sabe o que acontece? Você consegue conquistar exatamente aquilo que você queria. O que acontece com a gente? Aí, de repente, vem uma coisa que te tira o sossego, que te incomoda, que te proporciona o sofrimento. Será que isso acontece com todo mundo? Eu acho que sim. Bem, eu tenho minhas dúvidas, então eu vou perguntar para o professor Peniel Pacheco. O que você poderia falar para a gente, Peniel, sobre isso, sobre aflições? Bom, acho que a primeira afirmação que a gente deve dizer é que não existem primaveras sem invernos, outonos e verões. Verdade. Nós todos vivemos esses processos cíclicos na nossa vida, né? O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 30 dias aproximadamente, e esses ciclos acabam impondo a nós determinadas adaptações ao próprio ambiente natural. E essas adaptações, muitas vezes, elas exigem de nós perder para ter, né? Às vezes a gente quer ter para não perder e às vezes a gente precisa perder para ter. Perder, por exemplo, no momento em que as coisas se complicam, aquela garra de querer estar na frente, de obter o primeiro lugar sempre e tal, perder uma espécie de obsessão pelo sucesso, porque isso pode nos levar a um mergulho no escuro e pode trazer consequências funestas. Eu até, se me permitem, quero mencionar um fato que eu presenciei muito recentemente no trânsito. Duas pessoas estavam dirigindo seus veículos na mesma direção, era uma pista de mão dupla, né? Carros iam e vinham, e aquele veículo que estava à frente estava numa velocidade relativamente baixa e o veículo de trás sinalizou que queria ultrapassar e buscou fazer a ultrapassagem pela esquerda. No momento em que aquele veículo buscou a ultrapassagem, o outro acelerou de uma tal forma para não deixar aquele que fez a tentativa da ultrapassagem atingir o seu objetivo. Aí aquele teve que frear e esperar o momento de retornar para a mão, e logo na frente o veículo que impediu a ultrapassagem entrou à direita e o outro seguiu reto. E eu fiquei imaginando o que teria motivado essa situação. Em primeiro lugar, acho que ambos estavam infringindo as leis do trânsito, né? Um talvez excedendo a velocidade da via, não dá para saber se estava ou não, mas é bem provável que sim. E o outro contrariando uma norma que diz que quando você estiver sendo ultrapassado,
você não pode exercer velocidade superior àquela que você estava inicialmente. Tem que ser igual ou inferior. Na verdade, o código diz que você tem que facilitar a ultrapassagem, especialmente numa pista de mão dupla, né? Porque a não ultrapassagem pode gerar, inclusive, uma colisão com um veículo vindo no sentido contrário. E aí eu estava pensando o que motivou aqueles dois condutores a terem uma atitude tão, parece comum, mas ao mesmo tempo não deixa de ser estranho, né? Um quer ultrapassar e o outro não quer deixar ultrapassar. Aí eu fiquei imaginando que o que tentava ultrapassar não podia perder. Não podia perder o quê? O tempo. Ele tinha urgência, tinha que correr, tinha que chegar no horário, tinha que provavelmente resolver alguma questão que ficou para depois, e agora o tempo estava exigindo que ele atendesse àquela necessidade e, portanto, ele estava impondo um ritmo até superior ao que seria ideal. E o outro não podia perder seu status, sua posição, sua condição de estar na frente. Alguém ameaçou chegar primeiro do que ele, e ele falou, não, esse lugar é meu, né? E eu estava pensando que na estrada da vida nós repetimos esse cenário, essa situação muitas vezes, né? Nós somos tão estimulados a chegar na frente, a não perder tempo, a querer sempre ocupar os primeiros lugares, e a gente acaba entrando nesse ciclo vicioso de um querer passar e o outro não querer deixar passar porque eu não posso perder meu território. É como se fosse uma luta pela manutenção de um território. E aí eu estava pensando em alguém que, cerca de 2000 anos atrás, trouxe uma reflexão que, se a humanidade pudesse analisar melhor essa reflexão, provavelmente essas cenas não aconteceriam, nem no trânsito e nem na nossa vida cotidiana. Ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa frase foi dita por Jesus, o mestre dos mestres, que, chamando a nossa atenção para esses momentos de crises na nossa vida, sugeria, como resposta a essa imposição de um ritmo acelerado, ele sugeria que nós tivéssemos bom ânimo, que não perdêssemos a calma, que não entrássemos no ciclo vicioso ou no círculo vicioso, que pode ser também chamado, de querermos fazer tudo para qualquer preço conquistar o sucesso. Então, às vezes, é preciso perder para ganhar. No momento em que você abre mão dessa disputa insana, você vai ganhar esse bom ânimo que é tão necessário para manter o equilíbrio emocional. Então, acho que vale a pena a gente refletir se o que nós estamos buscando com tanta força, com tanto ímpeto, vale a pena o sacrifício da nossa paz interior. Acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, a fim de que não caiamos nesse ciclo vicioso e não sejamos tentados a repetir dia a dia essas mesmas aflições que atingem a nossa vida em muitas áreas, né? A gente pode até parar um pouquinho depois para refletir quais as áreas em que essas aflições se mostram mais presentes e como a gente pode reagir a elas. É interessante você colocar isso, professor Peniel, porque alguns meses eu estava conversando com um coach, que é um coach integral sistêmico, ele usa um coach um pouquinho diferente. Ele até esteve aqui no nosso programa e ele estava falando de um livro que se chama Subindo a Montanha Errada. E eu achei tão interessante a abordagem dele, porque ele falou assim, desse livro, ele me contando. Às vezes a gente tem uma meta, né? A meta de um era não perder o status quo de estar e não deixar o outro atravessar, e o outro tinha uma meta de chegar mais rápido, né? A gente tem uma meta. E a gente vai se impondo metas. Só que até que ponto a gente para, isso que você acabou de colocar, eu vou te chamar de você, tá bom? Claro, me sinto ainda bem mais jovem. Até que ponto a gente para analisar se essa meta é congruente com os nossos valores, nossos objetivos e aquilo que a gente prega e diz que é bom pra gente. E ele colocou um exemplo tão legal que ele falou de uma pessoa que tinha uma meta na vida de subir o Everest. E ele ficou 2 anos se preparando, foi uma loucura. Eu sei que, resumindo a ópera, foi um grupo de pessoas que ficou 2 anos se preparando financeiramente, fisicamente, tudo, estrategicamente, a forma como eles iriam subir. E assim que eles conseguiram empreender essa viagem,
Ele tinha acabado de ser pai. Ele estava com um filho com poucos meses de idade. E quando ele começou o planejamento, a mulher nem estava grávida, né? Enfim, foi esse grupo. Teve um acidente na subida. O grupo se dividiu em 2. Se perdeu. Um dos grupos, aconteceu um outro acidente que uma das pessoas veio a falecer. Ele perdeu alguns dedos da mão no avalanche lá que teve, que essa pessoa faleceu e ele perdeu. E ele conquistou o objetivo dele. Só que quando ele voltou, que ele ficou meses fora, a esposa dele falou, olha, pra mim acabou por aqui. Né? Eu tinha acabado de ser mãe, estava com um filho pequeno, e você, em vez de estar do meu lado, você foi fazer esse seu sonho maluco, realizar esse seu sonho maluco. E a conclusão da história, o resumo é que ele perdeu a família, né? O convívio com a família diário, conquistou a grande meta e perdeu uma outra meta que talvez fosse maior. E a pessoa, às vezes, quando se propõe, eu acho que é muito da gente ir na onda, na crista da onda, né? Trocar de carro, comprar uma outra casa, fazer uma viagem. Às vezes a gente vai meio que embalado pela moda, pelo modismo, né? E aí, será que aquilo é congruente com aquilo que a gente quer? E ele falou pra mim assim, ele foi fazer o coaching com uma pessoa que queria ganhar X de salário. Para isso ele teria que trabalhar 12, 14 horas por dia. E ele sentou para fazer uma roda da vida com essa pessoa, para analisar quais eram os valores dela. Quando ele terminou de fazer a roda, ele falou assim, olha, sua família está aqui em primeiríssimo lugar. E você quer trabalhar 14 horas por dia? Será que está congruente essa sua meta com seus valores? É isso mesmo que você quer? Se você quiser, a gente vai trabalhar para você alcançar essa meta. Mas é isso mesmo? E quantas vezes a gente não se faz essa pergunta? Né? A gente vai... É a empresa que impõe uma meta, o mundo, é a sociedade que a gente está inserido, e a gente vai, e de repente até que ponto isso é congruente? Tem a ver com o que você colocou? Isso mesmo, eu acredito que quando a gente escala a montanha errada, significa que o nosso esforço, embora aparentemente a gente obteve o sucesso desejado, mas o nosso esforço foi canalizado para um objetivo que muitas vezes vai se mostrar mais tarde como um objetivo fútil, né? Não vale a pena você ganhar coisas que poderiam acrescentar status ou posições sociais, ou mesmo que desse a você uma sensação de autorrealização, quando você percebe que à sua volta existem relacionamentos, pessoas, seres humanos com sentimento, com alma, com coração, que precisam de um tempo de qualidade para melhorar essa convivência, para estabelecer objetivos comuns conjuntamente, para chegar a lugares onde a realização dos sonhos se torna uma conquista coletiva e não individual ou individualista, a gente acaba sacrificando o mais importante, a essência, em função do periférico, né? Que a minha vontade, ela é importante, mas ela precisa estar compatível com o mundo que eu construí à minha volta, né? O mundo que a gente constrói, a gente se torna responsável por ele. E a gente não pode, de repente, do nada, dizer o seguinte, que se virem, cuidem-se, que eu vou tomar conta dos meus sonhos. Não é assim. Os sonhos precisam ser realizados coletivamente, conjuntamente, porque o sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Verdade. Agora, quando a gente sonha junto, a gente tem o sabor da conquista na equipe, no time, no grupo, nas relações, que eu acho que são muito mais duradouras e elas trazem gratificações de longo prazo, fazendo com que as pessoas se sintam muito melhor depois das realizações, e mesmo diante dos desafios enfrentados, teve o apoio, o ombro, o encorajamento, né? O entusiasmo do outro nos contagia, nos contamina, e a gente acaba sendo muito mais, usufrui da vitória de uma maneira muito mais satisfatória, né? Verdade. No programa passado, né, Laíma, estava aqui a Bel Pesce, retrasado, com o pai. E eu fiquei encantada, assim, com o exemplo deles de família, sabe? Assim, a família toda envolvida na música, você conhece, né, Alberto? O Kiko Santana, pai da Bel, que teve no The Voice Kids. A menina é espetacular.
E a família toda envolvida num projeto musical e um apoiando o outro. Eu achei aquilo incrível, muito Realmente, legal, né? realmente. É um sonho coletivo, né? Exato, porque, cara, não adianta a gente achar que quer realizar alguma coisa só para superar a si mesmo, né? Isso é, claro, o ego todo mundo tem, mas de que adianta eu conquistar sozinho? Não é um sonho sozinho que eu vou degustar sozinho, que eu vou me sentir sozinho e, cara, é isso. Porque nós somos seres relacionais, somos seres emocionais, nós precisamos de conexão, nós precisamos de ter essa importância. E se a gente consegue, mas perde tudo isso, de que importa? E sabe o que é engraçado? As aflições vão acontecer do mesmo jeito. Se você tem apoio ou se você não tem, você vai ter aflição do mesmo jeito, né? E até você que está aí nos assistindo, se está respirando, tem aflição. Se não for agora, vai ser mais tarde, vai passar e vai ficar tudo bem, e depois volta de novo. Então são ciclos e a vida é assim, né? Feita de ciclos. Se você quiser enviar uma sugestão, uma dúvida, ou até contribuir com algum exemplo, com uma situação de vida, o chat já está aberto, fique à vontade para... Vamos aproveitar a figura aqui do nosso professor Peniel, e esse assunto é riquíssimo, né? Peniel, essas aflições sempre serão negativas? Então, nós temos muito que aprender com o que nós chamamos de percepção. Muitas vezes, a nossa percepção, e eu diria que os nossos, vamos dizer, órgãos sensoriais, eles ajudam a captar, através da visão, através do olfato, do paladar, do tato, da audição, ajuda a captar o que está presente à nossa volta, não é? E isso chama-se percepção. São órgãos sensoriais que transmitem ao nosso sistema nervoso central informações para a gente poder fazer a leitura de cenário, né? Da mesma maneira como nós fazemos leitura de cenário no ambiente físico, esse ambiente palpável, nós fazemos também leituras de cenário do ponto de vista emocional, né? Como as pessoas olham para a gente, se aquele olhar é um olhar de recriminação ou se é de um olhar de apoio. Então a gente começa a fazer leituras e muitas vezes a nossa percepção ela é enviesada por um fator cultural. Às vezes a gente aprendeu a fazer interpretações de uma maneira equivocada e a gente acaba traduzindo os acontecimentos de uma forma enviesada por causa desse aprendizado, né? Nós somos construídos e à medida que a gente vai sendo construído, a gente adota determinados vícios, hábitos que nos colocam nos faz ter determinadas atitudes ou modos de ser, de pensar e de agir que às vezes impõem a nós essas leituras equivocadas. Então, se você olhar as circunstâncias sempre com um olhar negativo, você vai acabar se tornando uma pessoa amarga, porque você vai ver que nada na vida funciona favoravelmente a você, que parece que há uma conspiração permanente contra o seu sucesso, contra sua alegria, contra sua felicidade, e você vai enxergar nas circunstâncias muito mais motivos para descrença, desânimo, desencorajamento, desesperança, do que ver nas circunstâncias oportunidades, né? Já se diz, por exemplo, que há palavras na nossa língua que não são tão bem compreendidas, porque nem sempre elas traduzem o sentimento pleno, né? Por exemplo, nas crises, segundo um tetragrama chinês, você pode ter dois símbolos que podem representar igualmente ou paralelamente risco e oportunidade. Então, no momento da crise, você tem riscos, você enfrenta adversidades, vicissitudes, contrariedades. Alguma coisa se coloca contra o seu projeto, contra seus planos, contra sua caminhada. Mas também pode ser uma oportunidade. Por que pode ser uma oportunidade? Acho que o ser humano ele precisa necessariamente aprender a superação. E não existe superação sem barreiras. Se você não encontrar barreiras, você vai se contentar com o seu estado, vamos dizer assim, com a sua zona de conforto, vai achar que aquilo está muito bom e vai se contentar, se conformar em ser aquilo ali. Agora, quando você tem objetivos definidos e tem um rumo para caminhar e você percebe que surgem barreiras e obstáculos, nessas barreiras e nesses obstáculos você vê uma oportunidade de crescer.
é uma pedagogia das melhores, porque a gente não aprende só com os acertos. Aliás, às vezes a gente aprende mais quando a gente erra ou falha ou enfrenta uma dificuldade, porque aquilo traduz numa lição para não ser mais esquecida, né? Não repetir os mesmos erros é, no mínimo, o que se espera de um ser humano, né? Infelizmente, às vezes a gente cai nessas armadilhas e acaba repetindo por outros fatores. Mas o bom vamos dizer assim, do desafio, do problema, da dificuldade, da aflição, é que ela mexe com o nosso estado de espírito de maneira a arrancar de nós uma reação positiva e construtiva em relação àquilo que aconteceu. E eu entendo que essas são as lições que a gente vai aprender muito mais e que vai moldar o nosso caráter de maneira muito mais efetiva e com resultados muito mais duradouros. Lá no nosso canal Na Sinergia tem um vídeo nosso que fala do poder do erro. Né? E foi uma reflexão que eu fiz num momento bem complicado que eu passei. E numa das reflexões que tem lá é o seguinte: o erro, ele é como se fosse um espelho para a gente. A gente não tem dimensão de determinados limites que a gente tem até a gente entrar em contato com eles. Aí você se olha no espelho e fala: caracas, eu sou assim? Eu tinha isso dentro de mim? Né? E aí eu coloco lá nesse vídeo que o erro ele passa a ser um sinalizador, como se você estivesse numa autoestrada dirigindo e aconteceu, beleza. Culpa é uma coisa que não faz ninguém ir para lugar nenhum, né? Mas eu já me olhei no espelho, já vi que aquilo existe, preciso tratar, beleza. Virou um sinalizador, um indicador que vai me norteando para frente, não olhando para o retrovisor, né? Mas olhando para frente. E aí há o crescimento. Exatamente. Crescer significa viver os desafios e aprender como reagir a eles de maneira construtiva e positiva, né? Então o desafio é uma plataforma, né? Num primeiro momento, parece que aquilo vai nos desanimar, nos frustrar, nos decepcionar, mas quando a gente encara a plataforma como um trampolim para a gente dar um salto e ir além, aí a gente vai perceber que foi importante viver a aflição, o desafio, vamos dizer, a oposição eventual de alguém ou de alguma circunstância, para a gente poder ir além e dar o passo maior, saindo daquela situação, daquela zona de conforto, né? Às vezes a gente tem que ser incomodado para poder encontrar novas respostas, novos cenários e novas maneiras de ver, que é a questão da percepção, né? A gente não tem a percepção das coisas até o momento que a gente vive a experiência. Dali para frente, a sua percepção vai ser muito mais aguçada e muito mais baseada na sua vivência daquele fato, te dando muito mais condições de vivenciar outras experiências, sabendo como reagir em cada situação. Verdade. Peniel, eu quero saber de você a questão do bom ânimo, que eu quero entender direitinho. Mas antes disso, por falar em ânimo... Em bom ânimo. Em bom ânimo, né, que lembra de uma boa música. Meninos, eu queria que vocês fizessem aí, que vocês prepararam alguma coisa pra gente, para dar uma... né, para fortalecer o nosso debate, para melhorar a nossa oxigenação no cérebro. Sim, vou tocar aqui uma música que compus com o Vander Porto, se chama Oferenda, um grande poeta mineiro, Vander Porto. Legal. Vamos lá, Caçaria. Tem páginas, ouviu a pele em músicas, floriu o beijo em pétalas, banhou o corpo em bálsamo, ardeu o sangue em ânimos, parecia o mundo em
alçou-se aos ares em vértices, molhou-se de néctar em êxtases, chegou ao auge em vórtices, doou-se a vida sem trâmites. Amou-se, aí vocês repetem, amou-se, amou-se, vamos lá, amou-se, 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 caçarei. Abriu o peito em páginas, ouviu a pele em músicas, floriu o beijo em pétalas, banhou o corpo em bálsamos, ardeu o sangue em ânimos, pariu-se ao mundo em íntimos, alçou-se aos ares em vértices, molhou-se de néctar em êxtase, chegou ao auge em vórtices, doou-se a vida sem trâmites. Amou-se, vocês, amou-se, 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 amou-se. Vai lá, Catarina, mais um pouquinho aí. Que lindo. Olha, me deu até um ânimo agora. Deu um ânimo aí. Eu não sabia que violão falava, né? Pois é, aqui tudo fala. E que voz, né? Impressionante. Obrigado. Lindo, parabéns. Muito obrigado. Parabéns, meninos. É, Muito obrigado. muito bom. Mas, Peniel, como é que é esse negócio de ter bom ânimo? Eu sempre li isso e nunca entendi tão bem, né? Porque se você está num momento complicado, o que é ter bom ânimo exatamente? É ficar alegre? É ficar rindo para as paredes? O que é? Tomar uma dose de alguma coisa anestesiante, né? Exatamente. Às vezes a gente pensa assim, é entrar em transe, é ficar em delírio. Isso são subterfúgios, né? Sim. Nós encontramos muitas vezes nessas nossas muletas maneiras da gente poder tentar superar as coisas pela forma mais fácil, pela maneira mais simples. Nem mais simples. Às vezes até é por um hábito, por uma maneira de proceder que a gente acaba aprendendo com os outros, ou nesse nosso viver diário a gente acaba encontrando formas que parecem soluções, mas que não são. O estado de espírito ele não é necessariamente uma coisa simples, não é? Nós somos muito impactados pelo mundo exterior, né? Então nós temos que analisar que, tanto do ponto de vista da nossa internalidade, quanto do ponto de vista da nossa exterioridade, nós vivemos situações que podem, de alguma maneira, representar uma crise, ou seja, uma quebra da normalidade, do estado de equilíbrio, né? O que significa a quebra da normalidade ou do estado de equilíbrio? É quando alguma coisa
interfere de tal maneira que a gente acaba se deixando levar pela emoção acentuada e a nossa reação ela se dá muito mais, a nossa atitude se dá muito mais pela reação do que pela ação. Então, quando a gente é provocado e a gente reage à provocação, na verdade a gente está sendo vítima do ataque externo, né? E o estado de espírito, o estado de ânimos, ele tem a ver muito mais com a nossa condição interna, né? Externamente, nós sofremos pressões, nós sofremos da parte do outro ou da parte das circunstâncias, das situações que nos são colocadas diante da nossa vida, aspectos que podem ser provocações para a gente poder sair daquele nosso estado de equilíbrio para um estado de desequilíbrio e de descompensação. E aí a gente faz a coisa errada, porque no impulso nem sempre a gente tem a decisão mais equilibrada, mais consensada, mais objetiva. Então qual é... Só te cortando um pouquinho, Sim. A programação neurolinguística fala dos estados desprovidos de recursos. Exato. Que é a angústia, o medo, a raiva, a tristeza. Você, quando está nesse estado, você não está desprovido de recursos. Se você for tomar uma decisão ou tiver que fazer alguma apresentação em público, você não vai estar com a sua capacidade aflorada da melhor maneira possível, porque o seu estado emocional te incapacita. Uhum. Ou pelo menos diminui a sua capacidade naquele Ele momento. poda a sua percepção. Isso. Você não vai enxergar tudo que precisa ser visto, né? Agora, quando você mantém um estado de equilíbrio, mesmo na adversidade, você pode transitar entre a ação externa e o seu sentimento interno de maneira segura e sem perder a calma e o equilíbrio que é tão importante para as decisões. Eu costumo dizer, nós falamos aqui em água, em passarinho, né? Nós falamos aqui sobre a vida no ambiente natural, e eu observo muitas vezes o passarinho quando ele está num ambiente adverso, por exemplo, na rocha, quando as ondas do mar batem e até respingam nele. Ele transita por ali com uma tranquilidade. As ondas, por mais agitadas que estejam, ele sabe que pode voar dali para lá, sabe que pode ir para um galho, mesmo na beira de uma cachoeira ou de um precipício, e dali ele pode alçar voo para outro lugar, porque ele tem o controle da situação. Ele sabe a sua capacidade, sabe até onde ele pode ir, e dificilmente ele vai agir fora daquilo que é o determinante para ele ter condições de poder atuar naquele cenário. E às vezes a gente, quando desconhece nossas habilidades, nossas capacidades, aquilo que nos é peculiar, a gente acaba repetindo atitudes que muitas vezes nós vimos acontecer com outras pessoas e a gente repete o que aconteceu com o outro como se aquilo fosse uma solução. Mas muitas vezes a nossa resposta ela vai estar muito mais dentro de nós do que fora de nós. Se você repetir imagens, cenas na sua mente de fracassos do outro ou mesmo de vivências que foram negativas, no momento em que você precisa ter uma visão positiva, construtiva, você vai acabar se deixando contaminar por esse cenário e vai fracassar. De alguma maneira você vai fracassar. Então, o estado de espírito é reconhecer quem eu sou, autoconhecimento, reconhecer quais são as minhas potencialidades, do que eu sou capaz, e reconhecer minhas limitações também, de saber que eu não posso avançar além da minha capacidade de agir. Então a gente ter essa compreensão da minha condição humana e enxergar no cenário quais as possibilidades que existem em mim para superar aquela situação, é importantíssimo para que eu não perca esse equilíbrio que vai me dar a tranquilidade necessária, mesmo na hora da angústia, da aflição, do desespero, e às vezes até imaginando que o pior está acontecendo, mas você tendo uma postura de calma, você vai ter muito mais condições de enfrentar aquilo e obter sucesso. Sabe, estou pensando aqui,
Quando a gente passa por essas situações, ou conflito, ou aflição, angústia, ou seja, qualquer situação que tira esse equilíbrio, que tira essa zona de segurança, é a melhor maneira da gente se perceber. Porque quando está tudo bem, a gente tem uma percepção, existe uma percepção, só que a gente tem uma percepção muito mais externa do que interna. Então a gente acha que tem a ver com o que você falou, do erro. A gente acha que é aquilo, só que de repente você descobre que não é nada daquilo. E isso tem muito a ver com o Anthony Robbins fala do 8 louco, né? 8 crazy, que é exatamente esse ciclo, como se fosse um 8 deitado assim, né? Então quer dizer, a gente tem o ciclo da melancolia, né? O ciclo daquele remorso, da culpa, a gente fica nesse ciclo até que a gente se cansa dele e aí passa para raiva. Aí você recusa aquilo e você não aceita e você quer mudar. Então a gente vive esse ciclo como se fosse um 8 deitado. E o que acontece? Enquanto não muda a percepção, nós reagimos a essa situação que está acontecendo. Então, você está no ciclo da melancolia, da tristeza, ou então você está no ciclo da raiva, você não quer, você não aceita, você recusa aquilo, e você fica circulando por ali, pelos extremos, e reage. Agora, quando a percepção muda, quando você olha para essa situação e observa de maneira holística, fala, gente, então, olha, o fato é que aconteceu isso, e tudo bem, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu entendo o que aconteceu, eu sei o que aconteceu, e aí você passa a ter uma ação. Então você sai desse ciclo e você muda. E provavelmente você entra em um outro ciclo. Só que esse ciclo que está aqui embaixo, ele nunca mais vai voltar a acontecer, porque você evoluiu, você aprendeu, você tem uma percepção diferente de você e das coisas. Então é isso o aprendizado que você está trazendo, né? Exatamente. Quando você percebe que o cenário é adverso, você vai construir estratégias, sejam elas mentais ou às vezes até não programadas mentalmente ainda, porque são as situações novas muitas vezes, né? Às vezes você vai agir também por um impulso, mas não é aquele impulso da reação pela reação, né? É muito mais por uma percepção que você tem do que aquilo representa para você, seja em termos de ameaça, seja em termos de risco ou de oportunidade, você enxerga naquele momento como você tem, quais as ferramentas que você dispõe para poder enfrentar aquela situação e sair dali mais forte do que depois que você entrou no problema, na crise, na dificuldade ou na aflição. Peniel, às vezes a gente traz um pouco dessa abordagem nos treinamentos e uma das coisas que a gente fala é uma análise bem interessante quando você pensa no nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência, é o cérebro mais primitivo que a gente tem, né? Então, nós, quando primatas, o que a gente fazia? A gente reagia ao ambiente para sobreviver. Então, você é atacado, você tem duas opções, correr ou enfrentar. Então, tudo era na base da sobrevivência. Até quando a gente age no automático, como muitas das vezes nós estamos o tempo inteiro no automático, e que a gente tem que se questionar sobre isso, é uma forma do seu organismo poupar energia, né? Você aprendeu a dirigir. No início, que a gente estava aprendendo a dirigir, era um sacrifício. Pensar em passar a primeira marcha. Eu tinha que pensar no pé, né? Que acelere, tira o é tudo difícil. Tudo era pensado. A partir do momento que você aprendeu, que você tem domínio, você entra no automático, faz no automático. E aí o que acontece? Isso é um recurso do nosso organismo para poupar energia. Porque você precisa de aprender novas coisas e fazer novas coisas. Então, com aquilo que eu já sei, não vou gastar mais aquela energia que eu gastava. Isso é bom de um certo aspecto. Mas por outro aspecto, se a gente não para se questionar quanto a isso, a gente fica tão no automático que as nossas reações são sempre no automático. E esse automático, às vezes, não é a melhor estratégia. Né? Os maiores erros dentro das empresas é isso. Você faz o mesmo trabalho o dia inteiro. E você está tão acostumado a fazer no automático que um dia vai passar uma coisa super importante que você não viu, né? Igual a questão da direção. Um amigo nosso, um cara experiente de volante esses dias, deu PT na Sandu.
E ele falou pra mim, Kalina, eu não sei o que aconteceu. Quando eu entrei, eu estava errado. Quando eu entrei, o carro estava em cima de mim. Eu tenho certeza que eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha carro nenhum. O carro apareceu do nada. Eu falei, não, eu vou te dizer o que aconteceu. Isso é estatística de trânsito. Você passa no mesmo cruzamento todo dia. Todo dia você para, olha para a direita, olha para a esquerda, não tem carro, você vai. Todo dia, todo dia, todo dia. Um dia, sua mente vai te enganar. A fotografia tá ali, você tá no automático, você acha que você parou, que você olhou para um lado e para o outro, só que você não olhou. E vinha carro. Que é a única explicação. A pessoa não vê um carro e foi um acidente horrível. Em pleno 8 e pouco da manhã. Um ponto cego, né, talvez. Pode ser também o ponto cego, que é na canaleta ali que existe entre o para-brisa e o vidro Não, ele lateral. estava no cruzamento, de frente. Ele foi e o carro vinha. Eles pegaram assim. Não tinha como Entendi. ter ponto cego. Mas mesmo na nossa mente nós podemos criar esses pontos cegos, né? Alguma área da nossa mente que a gente deixa de observar, e naquele momento aquilo representa uma fragilidade muito grande que nos deixa expostos ao perigo, né? Muitas vezes a gente repete coisas, como você disse, no automático, e a gente acaba não enxergando todo o cenário. A percepção ela é diminuída, você acaba tendo uma sensação de que está tudo bem, quando na verdade não está, né? Fica meio que anestesiado. Mas aí, Kalina, entra um aspecto interessante. Por isso que nós falamos no início, se todas os dilemas e todas as aflições da vida, elas são totalmente negativas. Só um né? pouquinho. Eu tô jogando coisas aqui para você falar. Não sei se é isso, não. Não, eu tô querendo o seu saber se é raciocínio isso. ele tá dentro desse contexto, né? Então, como nós falamos no início, que às vezes as adversidades elas podem ser um excelente momento de crescimento, de desenvolvimento das nossas habilidades, da nossa percepção, da nossa maneira de ser, de pensar e de agir. É exatamente por isso, para a gente não cair nesse ciclo vicioso de achar que está tudo sob controle, de que tudo está bem, e de repente a gente ser pego de surpresa e o mundo desabar debaixo dos nossos pés, né? Acabar o solo, o chão. E aí nós vamos entrar em parafuso, né? Então, atenção, percepção do mundo e das circunstâncias e autoconhecimento para que você se posicione sempre tendo a visão clara do que está à sua volta, do que representa aquele momento, do que você pode tirar de lições positivas do cenário e ao mesmo tempo perceber se você está indo dentro, abaixo do seu limite ou se você tem algo mais para oferecer em reação àquela situação de dificuldade, de oposição a um projeto ou algum enfrentamento que você precisa fazer. Então, nesse sentido, é importante que a aflição ela trabalhe a nosso favor e nunca contra nós. Porque se você deixar que as circunstâncias externas determinem o seu comportamento interior, a sua atitude interior, aí você vai ser refém das circunstâncias e nunca vai ter a possibilidade de determinar o que vai acontecer na sua história de vida. Você vai ser muito mais um refém da sua própria história do que um construtor e uma pessoa que vai ter o controle dessa história. Então, ter bom ânimo é eu não estar sujeita, né, ao que vem de externo, que poderia me tirar do meu equilíbrio, e assim ter uma atitude de reação mais pensada, construída. Seria isso? Tem duas palavras aí que eu acho que a gente poderia citar para explicar esse sentimento, né? A primeira palavra é o bom ânimo, né? Ânimo é um estado de espírito em que a sua mente ela não se deixa abater, mesmo que o momento aparentemente exigiria essa atitude sua de entrega, de frustração e etc. Né? E tem uma outra palavra que chama entusiasmo. A palavra entusiasmo ela significa ter Deus dentro. Ou seja, a força maior nunca vai ser a de fora que nos abate. A força maior é aquela que está dentro de nós, ou seja, dentro de mim, se Deus está presente na minha vida, se Deus se faz perceber no meu viver cotidiano, esse entusiasmo não vai me faltar. E mesmo que as situações aponte no sentido de eu me entregar, de eu render-me e de achar que está tudo perdido, dentro de mim haverá uma força maior que vai me motivar
a continuar lutando, ainda que tudo pareça perdido. Esse continuar lutando não é uma luta desesperada, como se a gente estivesse agarrando no galho na beira do barranco. Não. É continuar lutando sabendo que você vai fazer o que lhe compete fazer e que no momento certo, da maneira que você menos espera, às vezes a sua resistência vai fazer com que a situação modifique. Então, a maneira como você reage que vai determinar o resultado que você vai enfrentar em relação à aflição. Né? Isso tem tudo a ver com aquele princípio do Stephen Covey, do 8º hábito. Ele fala que 10% das coisas acontecem na nossa vida sem a nossa gerência. Agora, 90% tem a ver com como a gente reage. Exatamente. As coisas que nos acontecem. E o dia que eu li isso, eu falei, caramba, e se a gente for parar para analisar mesmo, tanto situações positivas quanto negativas, a gente percebe o quanto que a nossa reação determinou, muitas das vezes, o fim, né? O resultado. Sim. Tanto a reação boa quanto a reação ruim. E talvez quando fala assim que a situação mudou, tipo, de repente a situação mudou, talvez não é bem a situação que mudou, mudou o que você percebeu daquela situação. É como se a gente ficasse trancado, né, sem encontrar alternativas. Aí de repente você encontra uma alternativa, mas essa alternativa sempre existiu. Né? Então muda a percepção e não a situação em si. Exatamente. Falamos de Jesus quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E tem um aprendiz de Jesus que depois vai ser um dos maiores ideólogos do pensamento cristão, né? Que é Paulo. Ele diz assim: não vos conformeis. E Jesus falou, né? Eu venci o mundo, então no mundo tereis aflições. Aí Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo. Seria a palavra com este modelo, esse sistema, essa coisa que direciona tudo para atender fins externos e às vezes até alheios à sua vontade. E aí diz assim, conformar quer dizer você assumir um padrão que não é o seu. Sim. Você adotar uma forma de agir e de pensar diferente daquela que é, como você mencionou logo no início, né? Que nós temos os nossos projetos de vida. Aliás, a Kalina que falou que subir a montanha errada, né? Nós temos projetos de vida que têm a ver conosco e que fazem parte da nossa construção. E se a gente ficar trabalhando modelos de fora para adaptar a uma realidade interior nossa, a gente vai acabar pegando modelos inadequados, né? Mas aí ele diz assim, não conformar, não assumir a forma, não entrar nesse modelão, mas transformar, metanoia, você fazer uma reflexão tão profunda daquele cenário, que você vai enxergar além do primeiro olhar. Você viu, achou que estava difícil, mas você fala, peraí, vamos analisar melhor. Há uma transformação, você sai de uma maneira de pensar para uma maneira muito mais proativa, muito mais de enfrentamento, de coragem, de ânimo, de entusiasmo, e aí transformar isso pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento. Então, quando a gente passa por essa transformação, a gente começa a enxergar aquilo que a gente não via. A gente diz, nossa, mas parecia tão simples e eu não conseguia enxergar. Quantas vezes a gente disse isso, né? Era uma coisa tão simples de resolver. Tem até aquela velha história de Colombo, quando ele descobriu a América, né? Algumas pessoas ridicularizaram o feito, achando que aquilo era algo comum, que qualquer um poderia ter feito. Ele fez uma coisa por um acidente de percurso, então dizer qualquer um poderia fazer. E ele teve uma sacada interessante. Ele pegou um ovo e disse, senhores, quem dos senhores consegue colocar esse ovo em pé sobre a mesa? Aí eles pegaram o ovo e tentaram colocar o ovo na posição vertical. O ovo caía. Tentaram de novo, o ovo caía. Arranjavam um cantinho, uma frestazinha, o ovo tombava. E todo mundo foi fazendo. Ele falou, realmente parece impossível. Ele pegou o ovo, bateu assim, aquele fundo do ovo, onde tem uma película protetora, né? O ovo afundou, ele colocou em pé sua mesa. Ah, mas isso é muito fácil. Podia quebrar? Ou seja, as pessoas, elas ficaram tão preocupadas, né, em estabelecer crítica ao comportamento do outro, que elas mesmas não perceberam que a simplicidade, muitas vezes, é a razão de sucessos que eles
estavam, digamos assim, diminuindo, desfazendo da conquista de Cristóvão Colombo, que aí a gente tem até a expressão o ovo de Colombo, né? Estavam desfazendo daquela conquista, achando que foi um acidente, ele não é verdade, ele não planejou aquilo, aconteceu. Mas aí depois ele provou que as iniciativas, aquilo que nós fazemos como resposta aos dilemas da vida, muitas vezes é uma fórmula simples e a gente tende a complicar e a criar um cenário tão confuso que a gente mesmo não consegue encontrar as justificativas, as respostas e entender que mesmo na simplicidade grandes coisas acontecem e a evolução muitas vezes está nas soluções simples. É engraçado que muitas das coisas que já estavam na Bíblia há milhões de anos, né, estão sendo redescobertas de outra maneira, pelo coaching, pela programação neurolinguística, né, porque o coaching fala da mudança do mindset. Sim. Né, que você tem que mudar o seu mindset para você conseguir encontrar novas soluções, e soluções simples muitas vezes. Mas quando você está com aquele mindset fixo assim, não dou conta, não consigo, não, isso é muito difícil, tenho medo, aí você realmente não avança. Mas quando você expande um pouquinho o seu olhar, quando você muda o seu mindset, aí você começa a perceber que o bicho-papão era só um ratinho, né? Era só não era a sombra dele que era grandona, né? Na verdade era um bichinho desse tamanhozinho, né? Os problemas são difíceis e insolúveis até o momento em que se encontra uma resposta. E assim é na vida, né? Tudo que parece caminhar para a não solução, né? Acaba trazendo esse sensação de que está difícil, que não é possível e tal e tal. Então, tudo parece gigante até o momento em que não se chega a uma conclusão, uma solução, e que muitas vezes é uma solução simples que vai resolver o problema, né? Professor Peniel, então quais as ferramentas que você poderia indicar aí para o nosso público que está passando esse momento um pouco atípico, né? O que você poderia falar para eles? Você pode até falar diretamente para eles. Nós somos formados, enquanto seres humanos, né, de uma constituição tríplice, né? Nós temos o físico, o corpo, nós temos o emocional, a alma, a psique, e nós temos uma essência espiritual. Essas coisas trabalham como se fossem uma engrenagem que dá a nós os elementos necessários para podermos agir e tomar atitudes que sejam necessárias para nosso viver cotidiano, né? O corpo nos dá essa percepção, essa comunhão, essa capacidade de interagir com o mundo físico, o mundo exterior. A alma nos dá a possibilidade de uma comunhão, de uma interação com o próximo, né? Nós nos relacionamos através da afetividade, da emoção. E o espírito nos dá essa dimensão de ter uma comunhão, um contato com o transcendental, com aquilo que vai além da matéria, aquilo que os olhos não podem vislumbrar fisicamente, mas que a nossa consciência, a nossa fé produz em nós essa percepção, essa capacidade de enxergar além. Então, diante desses três instrumentos que nós temos, o corpo, a alma e o espírito, nós podemos tomar aquelas atitudes que nós, de fato, entendemos como corretas, lícitas, para poder superar as dificuldades, sejam elas quais forem, e principalmente esse estado de aflição, né? Então, como é que nós utilizamos essas ferramentas, né? Pelo corpo nós temos a percepção, já comentei aqui, que através dos órgãos sensoriais nós percebemos o mundo à nossa volta e fazemos uma análise dos riscos que nós temos no mundo físico, né? Como é que a gente percebe isso? A atenção, a capacidade de desenvolver e aguçar a percepção sensorial nos dá essa possibilidade de poder ver aflições que podem ser causadas por um tropeço, por uma queda, por uma violência, e a gente tentar evitar isso para não nos vitimarmos pela nossa fragilidade ou pelo nosso descuido, né? Mas também existem ferramentas que têm a ver muito mais com o nosso ser interior, né? Por exemplo, a aprendizagem. A aprendizagem é um processo que nós desenvolvemos para poder não repetir coisas que trazem tristezas, angústias, né? Do ponto de vista do emocional,
a gente tende a querer repetir coisas boas e a gente busca evitar as coisas que trazem dor, sofrimento, ressentimento, mágoa. Então, essa aprendizagem, essa capacidade de você desenvolver o processo de atenção, de enxergar aquilo que está à nossa volta, de perceber as coisas para que nós possamos produzir um resultado satisfatório, elas vão constituir nas nossas ferramentas de proteção e de tomada de decisão no sentido correto. Aprender com os erros, aprender com os acertos, aprender com a leitura, aprender com a convivência, aprender nos relacionamentos, você tirar lições boas das situações difíceis e dos próprios erros ou fracassos, você poder construir na sua própria personalidade aqueles valores que você sabe que são relevantes e indispensáveis para você se colocar como pessoa humana dentro desse contexto, né? E do ponto de vista espiritual, nós precisamos aprender a desenvolver a nossa capacidade de enxergar além, né? De não seguir só pelo que o olho nos mostra ou pelo que a audição ou o tato aponta para nós. Nós temos dentro de nós quase que como um mistério, aquela sensação do além, a sensação de algo mais. E nós vivemos essa sensação muitas vezes como um vazio que precisa ser preenchido, né? Porque não existe vazio no ser humano que não possa ser preenchido. E a gente diz até que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si. Não existe nada do tamanho de Deus para preencher esses vazios. Então, quando Deus preenche, Ele preenche. Não fica, os vazios são ocupados pela atitude de fé, de confiança, de enxergar o mundo, mesmo nas adversidades, com esperança e de poder perceber que na nossa persistência, na nossa luta, na nossa capacidade de poder seguir avante, nós vamos encontrar mais cedo ou mais tarde, numa ou noutra circunstância, nós vamos encontrar respostas para aquilo que nos angustia e que nos deprime. Então, percepção, aprendizagem, viver o emocional de maneira a não sermos reféns das circunstâncias, mas muito mais pautado pelo equilíbrio, pelo bom senso, são ferramentas importantes para a gente poder avançar, mesmo quando aparentemente parece tudo perdido. Podemos acreditar que há algo mais além e que quando nós paramos de caminhar, mesmo que as circunstâncias às vezes nos impeçam ou queiram nos impedir de avançar, se a gente continuar caminhando, tendo essa capacidade de enxergar o que está à nossa volta, nós vamos chegar ao destino e ao alvo que está estabelecido, buscando, portanto, preencher esses vazios com coisas que de fato são essenciais para a nossa sobrevivência e a nossa felicidade. Peniel, na sua opinião, o que é sucesso? Bom, a gente tende a pensar que sucesso é quando eu estou melhor do que o outro, né? Como a gente pensa também que felicidade é quando eu consigo extrair do mundo e dos outros aquilo que me faz sentir bem, né? Quando na verdade nem a felicidade tem a ver com o que eu arranco do outro para me preencher e nem tampouco o sucesso tem a ver com o meu ganho e a perda dos outros. Eu acho que o sucesso está muito mais na construção coletiva, quando você é capaz de não apenas avançar, mas trazer com você aquelas pessoas que também necessitam de ir avante e que você sabe que você pode se tornar uma pessoa referencial, um líder de referência para poder conduzir não só a si mesmo, mas os outros na direção do sucesso. Eu posso, por exemplo, achar que a minha vida é um sucesso total, mas há também um cenário que os outros podem me ver como um verdadeiro fracasso. Então, o sucesso não é nem só o que eu penso de mim mesmo, mas também não é aquilo que o outro pensa de mim. Nem o fracasso que o outro vê em mim significa fracasso, porque se eu tenho um objetivo, uma meta, em alguns momentos eu vou ter que perder. E quando eu estou perdendo naquele momento, para o outro pode ser uma derrocada. Mas na verdade eu estou abrindo mão de determinadas coisas que poderiam parecer essenciais em busca do objetivo essencial, ou seja, daquilo que representa a verdadeira essência. Então o sucesso é a conquista
conjunta, coletiva, daquilo que nós entendemos ser melhor para a humanidade. A humanidade precisa construir a felicidade de maneira conjunta. Quando a gente vê uma pessoa sendo expulsa do seu país, como os refugiados lá da Síria, a gente tem que sentir que a nossa felicidade não está completa. Mesmo não tendo nada a ver com eles, mesmo achando que aquilo lá é uma situação relacionada com um país que é distante de nós, nós precisamos sentir que nós somos interligados, linkados, que o sucesso da humanidade é mais importante do que o sucesso dos indivíduos. Bashar al-Assad pode achar que ele está tendo sucesso, mas eu acho que a tragédia que se desenhou com as atitudes dele representa muito mais fracasso do que conquistas. Legal. Laílma, você quer deixar um recadinho para o nosso público? Sim, eu tô aqui pensando assim, a gente também precisa respeitar o tempo. Vamos chamar de luto, mas luto muitas vezes é muito ligado à perda, à morte, isso, mas não, é esse momento de aflição, esse momento que a gente não se sente bem, acontece alguma coisa, chega a doer na carne, né? A gente não fica bem, demoram às vezes dias para a gente recuperar e aquela sensação, aquela emoção que toma conta do nosso corpo acaba bloqueando até o nosso pensamento, acaba bloqueando a nossa percepção. Então, assim, se acontece uma situação qualquer, a primeira coisa é ter calma. A gente precisa respeitar esse prazo, porque tem um prazo, tem um tempo que a gente precisa para maturar. E acho que agora não vai dar tempo de falar, mas tem o processo do luto. Sim. A gente poderia até projetar para falar isso. Sim. Porque desde o momento que acontece uma situação, a primeira coisa é a gente recusar, a gente não aceita, fala, não quero, não, isso não aconteceu comigo, a gente tenta se dissociar e camuflar. Depois você fica com raiva, né? Depois da raiva você encontra culpado pelo que aconteceu. Fala, não, mas foi por isso, foi por isso, foi por isso, foi por isso. Então esse prazo, que pode acontecer em dias, pode acontecer em semanas. Ou pode acontecer em anos, infelizmente. Infelizmente. A gente precisa respeitar. Então, se estamos... Isso serve para mim, claro, né? Serve para todo mundo, em qualquer situação. Aconteceu algo, não vamos desesperar. A gente precisa também se permitir chorar, se permitir ficar depressivo, se permitir deitar, ficar ali um tempo, mas a poeira vai passar, a poeira vai baixar. E a gente consegue raciocinar com mais facilidade. Então, tenha calma. O que não pode... a gente tem que se respeitar mesmo, como você falou, tem um processo. Isso. O que não pode é você ficar na primeira fase, né? Claro. Ou na segunda ou na terceira. Sim. Se entregar e falar, não, isso é que não pode. Isso. Porque uma hora você tem que sair do outro lado, né? Exatamente. Sim. É o tempo de cura, né? Isso. A gente, quando na roça lá faz o queijo, né? Bota o queijo para curar. Ele não tem que fazer, ninguém tem que fazer nada, é deixar o tempo dar a fermentação necessária para o queijo chegar ao que ele vai ser quando tiver com o produto acabado. Então a gente tem que ter tempo de cura na nossa vida. Esse tempo não é uma entrega insana também, de um desespero. Não, é você manter foco no seu alvo, no seu objetivo, sabendo que o tempo se encarregará de resolver, de solucionar determinadas coisas, e você vai continuar o seu ritmo, mesmo em algum momento segurando um pouco para não exacerbar na dose, mas sabendo que no passo a passo, no tempo certo, você vai sair daquela situação muito mais forte, muito mais qualificado do que quando você entrou nela. É isso, é o passo a passo. Não é o desespero, é o passo a passo. Né? Peniel, você quer deixar um recadinho para o nosso público? Eu acho que o melhor recado que nós poderíamos ter agora é alguma coisa que falasse a nossa alma. Sim. E tem um pensamento da teoria musical que diz assim: a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma por meio do som. Eu acho que era hora da gente poder receber mais para nossa alma, né? O que você acha? Eu acho fantástico. Legal, então assim, eu vou só lembrar o nosso público, né? porque o Alberto vai finalizar com Caçari. Só lembrar o nosso público que quarta-feira que vem estaremos aqui de novo, no mesmo horário. E que quarta-feira que vem a Cris Medeiros vai estar aqui com a gente falando sobre perdão. Do Instituto da Engenharia EQSM. Ele faz várias imersões. Eu quero ser melhor, né? Isso. O nome do instituto dele. Ele faz várias imersões e trabalha essas questões da alma, essas imersões dele. E nós falaremos sobre perdão.
Meninos, a palavra está com vocês. Caçari, você pode cantar uma música sua? Legal. Caçari gravou um disco também que assim, ele não fez a versão física, né? Tá no Spotify, tá no Deezer, todas as plataformas digitais. Site. E que eu tive a honra de trabalhar na direção musical desse Legal. disco. Você poderia cantar uma das músicas Legal. desse disco, hein, Vou Caçari? tocar uma música que eu fiz lá em Roraima, numa situação... Eu cheguei de uma aldeia e era super isolada, e quando eu liguei a TV tava passando a Glorinha Calil, uma comentarista de moda. Aí eu me imaginei ela caindo lá na aldeia onde eu tava e fiz a música. Nossa, eu queria ver também. A Glorinha Calil, a Glorinha caiu numa tribo Yanomami aqui nos confins do Brasil. E no pouso de barriga perdeu o queijo e o salame. Essa etiqueta que se dane, ela quer chegar em Miami. Sem inglês de índio ela não vai longe. Deu pra 5, deu pra 11, fez um mapa social. Jogou o talher pra bem longe, comeu de colher de pau. Na chegada do resgate ela gritou: não vou de bimotor porque sou trivial. Caçari. Muito bom, muito bom. Tocar uma pra encerrar então aí. Desse meu disco novo aí, o Cabaça d'Água, né? Quem quiser conhecer, tá em todas as plataformas digitais também. E como é que as pessoas acham vocês nas redes sociais? Alberto Salgado, eu, né? Caçari. CA é com C cedilha, com C mesmo, K, e o C cedilha Sari, Aí vocês R. têm Instagram, .com.br, Facebook. você tem meu site. Não, tem o site, Facebook, tem Facebook, tem Spotify. Instagram, tem tudo. E lá tem as músicas e tem aonde vocês vão tocar. Tem. E aí eu vou Sim. tocar uma música do álbum que recebeu o prêmio do melhor álbum do Brasil esse ano, Legal. né? Pela categoria regional do prêmio, 28º Prêmio da Música Brasileira, né? Tava ali concorrendo com o seu Valença, Raimundo Sodré, e trouxe essa vitória pra gente, pra cá, pra Brasília, legal. né? Foi muito legal. Olha. Que a tua coragem não me põe medo, ai que a minha vontade é teu desejo, ai que cedo humildade eu acordei cedo. Ai que a tua verdade é meu CD, ai que a minha maldade é teu brinquedo, ai que cedo humildade eu acordei cedo. Oi, você chegou pra mim, soprou nos meus olhos. Me acordou de teus sonhos, me trouxe pra nós, pra você, pra eu viver, pra nós. Oi, você chegou pra mim, soprou nos meus olhos. Me acordou de teus sonhos, me trouxe pra nós, para mim, pra você, enfim, pra nós. Tua coragem não me põe medo, ai que a minha vontade é teu desejo, ai que cedo humildade eu acordei cedo. Ai que a tua verdade é meu sempre, ai que a minha maldade é teu brinquedo, ai que cedo humildade eu acordei cedo. Oi, você chegou pra mim, soprou nos meus olhos. Me acordou de teus sonhos, me trouxe pra nós, pra você, pra eu viver, pra nós. Oi, você chegou pra mim, soprou nos meus olhos. Me acordou de teus sonhos, me trouxe pra nós, para mim, pra você, enfim, pra nós.